Por que planejar? Porque não vivemos sem desejos, sem objetivos, sem metas. Planejar é ponto de partida para concretizar aquilo que se almeja. É um instrumento de pensamento que possibilita a mudança. Na educação infantil, o ato de planejar faz-se necessário à medida que antecipa as ações educativas que serão realizadas, colaborando para agir conforme o previsto. Mas para se agir, ou melhor, para intervir na realidade educativa, precisamos, todos nós, professores, educadores, pedagogos, gestores, precisamos nos colocar como sujeitos do processo e estar cientes da necessidade e da possibilidade do planejamento. Ao se perceber a importância do planejamento na educação infantil, este passa a vislumbrar caminhos, meios e fins. As práticas educativas ganham direcionamento claro e objetivo, colaborando para que a mediação entre teoria e prática seja estabelecida. As práticas educativas são fundamentais em nossas instituições que ofertam a educação infantil, mas não é só isso que importa. A questão que se impõe é sobre a qualidade da prática, pois não basta qualquer ação. Temos responsabilidade pelas finalidades, pela realidade educativa de nossas crianças, da instituição, da comunidade. Por isso, o grande desafio do educador e do professor. Segundo o autor Celso dos Santos Vasconcelos, destaca que é justamente chegar a uma ação que seja eficaz, transformadora. Aliás, o fator decisivo para que o planejamento tenha significação é a percepção sobre a necessidade de mudança. Planejamento é esta ferramenta eficaz para realizar ações que sejam significativamente atravessadas pelas intencionalidades pretendidas. A palavra intenção significa aquilo que se pretende fazer, o propósito, um plano, uma ideia. E em nosso entendimento, constatamos que aquilo que se pretende fazer, ou seja, a intencionalidade, na construção de planejamentos, deve estar sempre atrelada à clareza das propostas e dos objetivos que se pretendem alcançar, por meio de um trabalho pedagógico coerente com as finalidades da educação infantil. A prática educativa planejada é condição para que as aprendizagens possam ocorrer. Isso significa que os profissionais que atuam na educação infantil precisam organizar-se previamente, ou seja, além dos objetivos e da disposição destes no tempo destinado à efetivação das práticas, faz-se necessária a previsão da organização do espaço e dos recursos educativos. A organização do espaço deve estar coerente com cada atividade proposta para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Dessa forma, o planejamento deve determinar o que se pretende alcançar, a que distância estamos daquilo que pretendemos alcançar, o que é necessário ser feito, para quem será feito e como será feito. Decisões básicas que precisam ser pensadas para ressignificar o ato educativo. Vamos, nesse momento, falar um pouco sobre a importância do plano anual. O plano anual é a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do estudante, da criança. Portanto, essa modalidade de planejamento constitui um instrumento que orienta a ação educativa nas instituições, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que se deve oferecer à criança, por meio dos diversos componentes curriculares. Este planejamento para o trabalho com a educação infantil é denominado planejamento anual. O planejamento anual é o documento que precisa ser estruturado no início do ano letivo, com vistas ao trabalho que se seguirá nesse mesmo ano.
mas também se tornará um importante aliado para a construção do planejamento do ano posterior, pois as crianças que seguirão para as próximas turmas necessitam de novos conhecimentos e da ampliação, bem como de seu aprofundamento. Por isso, este documento precisa ser construído de forma clara e completa, contemplando todas as áreas de formação humana. Deve ser um documento flexível, em função dos momentos de avaliação que precisam ocorrer regularmente entre educadores, professores e pedagogos. Se configura também como um documento ativo, por ser preenchido ao longo do ano. O planejamento anual, ele tem essa característica. Embora a gente faça no início do ano toda a sua previsão, iniciemos a sua construção, determinando quais serão os objetivos que pretendemos atingir, quais serão os critérios de aprendizagem que iremos trabalhar, esse documento ele não pode amarrar o professor, ele não pode prender o professor. Por isso que ele tem também essa característica de flexibilidade, por conta de ser revisto, revisitado pelo professor ao longo de todo o período letivo do ano, e o professor pode ir fazendo alterações, porque ele desenvolve o trabalho, ele avalia, ele analisa o que aconteceu, ele vai verificar o que precisa ser aprofundado. Não, acho que esse objetivo eu não vou conseguir trabalhar esse ano. Então ele tem essa possibilidade de ou adicionar ou suprimir alguns itens, alguns objetivos, alguns critérios que às vezes foram definidos no meio do ano. Mas é necessário, é imprescindível que o professor tenha esse documento elaborado desde o início do ano para poder nortear o seu trabalho. Outro aspecto importante é o planejamento diário. Por mais experiente que o professor seja, ele não deverá entrar em classe sem antes planejar a aula. O planejamento diário tem como função orientar a prática educativa, partindo da própria prática e de sua aproximação com a teoria. Para entendermos o processo de efetivação do planejamento diário, organizado pelo educador, pelo professor, precisamos observar os níveis de planejamento que precisam ser desenvolvidos na educação infantil, que são planejamento diário, planejamento anual e proposta pedagógica. Nesta inter-relação, é imprescindível que a proposta pedagógica seja traduzida no planejamento anual, para que em seguida este subsidie o planejamento diário. A estrutura dos planejamentos comporta as mesmas finalidades, mas sua organização e seus propósitos são específicos. Com relação à elaboração do planejamento diário, das atividades que serão trabalhadas com as crianças, devemos partir do planejamento anual, observando um objetivo que tenha sido pré-estabelecido, para se pensar na efetivação da atividade que será realizada com as crianças para atingir aquele objetivo. Este documento não deve ser rígido e absoluto. Ele é a materialização dos diferentes momentos do processo de planejar, que por sua vez envolve desafios e contradições. Por isso, este planejamento precisa ser elaborado partindo de decisões do tipo: com quem fazer? Por que fazer? Como fazer? Quando fazer? E com o que fazer? Planejar é, além de tudo, a forma sistematizada de organizar o tempo didático, ou seja, pensar e definir o que será feito em cada momento que estamos com a criança. No contexto da educação infantil, enfatizamos a necessidade de se estabelecer uma rotina de trabalho que integre as ações de cuidado com as ações educativas. Nessa perspectiva, a rotina passa a ser um elemento organizador do cotidiano. Isso porque, para as crianças de até 3 anos, ter atividades regradas garante mais conforto e segurança, pois eles se acostumam com a sequência de acontecimentos e conseguem prever o que virá depois.
Isso também permite que os pequenos conheçam seus limites e entendam que as coisas nem sempre podem ser realizadas na hora e do jeito que eles desejam. Portanto, a dimensão do tempo na educação infantil se estrutura com as situações planejadas de rotina, que envolvem, como já foi dito, as ações educativas de cuidado, como alimentação, sono, higiene, e demais ações educativas que visam desenvolver aprendizagens específicas, considerando os diferentes eixos e áreas que são trabalhadas na educação infantil. Para que vocês entendam melhor essas questões relacionadas ao planejamento de rotinas, gostaria de compartilhar a minha experiência de trabalho em um CEMEI, que é um Centro Municipal de Educação Infantil, ou seja, a forma como nós planejamos e organizamos o trabalho. Semanalmente, as equipes de profissionais de cada sala, em seu período de hora-atividade, organizam seu roteiro semanal de trabalho, fazendo isso com base no plano anual. Esse roteiro semanal considera as atividades que são realizadas diariamente com as crianças. Segue um modelo para que vocês conheçam. Observem na primeira coluna as práticas que são realizadas rotineiramente. Entre elas, peço especial atenção para a roda de conversa, a leitura diária e o desenho livre. Essas são atividades permanentes, que acontecem todos os dias e que merecem grande atenção e empenho no momento do planejamento. Inclusive, falaremos de cada uma delas nas aulas seguintes. O planejamento minucioso da rotina e do cotidiano na educação infantil demonstra o compromisso e a intencionalidade do trabalho, ressaltando ainda que o trabalho planejado reduz as chances de equívocos e problemas. Planejar e organizar o tempo didático na educação infantil auxiliam a busca e a definição das melhores estratégias para alcançar determinado objetivo de aprendizagem, potencializando assim a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, com propostas desafiadoras e interessantes. Até o nosso próximo encontro!